Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Na aula de hoje, nós vamos analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Também nós vamos constatar a importância da confissão de pecados e de retorno à Bíblia. Também nós vamos, no final da aula, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Fique conosco para mais um estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2023, estamos a estudar Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e estudar conosco a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo da nossa lição está no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. A verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo. Mas por que ele responde? Ele responde com muitos avivamentos, com resposta às orações e às súplicas. Queremos avivamento na nossa vida? Então precisamos suplicar, precisamos orar. Que a nossa oração seja uma oração sincera diante de Deus e com certeza virá sobre a nossa vida um avivamento. A leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. A introdução da nossa lição diz que o povo israelita provocou a ira de Deus com as suas práticas pecaminosas. E sabemos que essas práticas pecaminosas do povo de Israel incluía principalmente a idolatria, mas em muitas outras ocasiões havia também a prostituição, havia também um comportamento estranho que não agradava a Deus. Quando essas práticas se tornavam irreversíveis, Deus levantava alguém humilde e quebrantado para confessar os pecados do povo. Deus ouvia as orações e enviava então um avivamento do céu. O que está faltando muitas vezes na vida de muitas pessoas é se humilhar. O que está faltando na vida de muitas pessoas é orar, chegar-se diante de Deus com um coração quebrantado, arrependido do seu pecado e buscar a face do Senhor. Deus responde a um coração quebrantado e humilde. Deus responde a um coração que se quebranta diante dele, buscando a sua face. Ele aviva no coração, na vida daquela pessoa que está, quem sabe, morta espiritualmente. Quem sabe se acabando espiritualmente. Essa vida é avivada porque o Senhor ouve a oração de um quebrantado, humilde
e que busca sinceramente a Ele. O primeiro tópico da nossa lição diz que o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. No tempo de José, o povo de Israel viviam os benefícios de Deus, confortados com a vida de abundância na terra de Gósen. Sabemos que quando o povo de Israel vieram para o Egito, José os colocou na melhor terra do Egito, na terra de Gósen. E eles viviam uma vida ali tranquila, confortadas. Os filhos de Israel frutificaram nessa terra, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu de israelitas. E então levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E sabemos que este rei começou a oprimir o povo de Israel. Deus se apresentou a Moisés diante do clamor do povo agora, porque o povo estava oprimido, e começaram a clamar, começaram a reclamar diante de Deus a situação que eles viviam. Deus então se apresenta a Moisés no deserto. Mas antes nós vemos que Moisés, ele nasce nesse contexto em que vivia o povo de Israel, um contexto de sofrimento, um contexto que eles viviam suplicando, querendo sair daquela vida de opressão pelos egípcios. Ali Moisés nasce. Mas veja bem, 40 anos Moisés fica ali no palácio e estudou toda a ciência do Egito. Depois Deus o envia para o deserto e lá ele fica mais 40 anos. E quando Moisés tinha 80 anos, Deus se apresenta a Moisés e o chama para livrar Israel do sofrimento da escravidão do Egito. Através das 10 pragas, Deus se manifestou para o povo, guardando o seu povo, enquanto os egípcios, aqueles que o oprimiam, eram castigados, mas o povo de Israel era guardado por Deus. No final das pragas, Faraó deixou ir o povo de Israel para servir a Deus. E agora o povo liberto, o povo sai para viver uma vida livre, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus no deserto. Veja o que diz Êxodo 3, 7 a 10. E disse o Senhor: tenho visto atentamente o quê? A aflição do meu povo. Deus viu que o povo estava sofrendo. O povo que está no Egito, e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, disse Deus ainda: desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés atende a esse chamado de Deus e vai para o Egito, para então tirar o povo do Egito e trazê-lo para o deserto, e no deserto eles poderiam adorar ao Senhor e viver uma vida livre da escravidão egípcia. O avivamento no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, o que acontecia? Eli
já não exercia autoridade espiritual sobre o povo de Israel. E o que acontecia quando não há alguém que leva o povo para adorar, para glorificar, para servir a Deus? Veja que a rebeldia se alastrava, de modo que os filhos de Eli cometiam pecados à porta da tenda da congregação. Primeiro livro de Samuel 2, 22 a 25 diz: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eli testemunhava os seus filhos, ele via que os seus filhos cometiam graves pecados diante do povo e, com certeza, também diante de Deus. Eli sabia que Deus não se agradava porque os seus filhos estavam desagradando a Deus. Os pecados dos filhos de Eli chegaram a ser de uma forma horrenda, tremenda. Veja que eles se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veja bem, aonde pode chegar o homem, cometerem tantos pecados, fazerem tantas coisas desagradáveis diante de Deus, coisas horrendas, que Deus quis matar os filhos de Eli por causa da rebeldia diante do povo, por causa de coisas tremendas que ele fazia. Mas não ouviram a voz de seu pai. Bom é que nós sempre poderemos estar e que possamos atentar aos conselhos daqueles que querem o nosso bem, que quer que nós sirvamos sempre ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com muita alegria, com muito amor, com muita paz no coração. Mas os filhos de Eli não faziam assim, não viviam assim. Antes eles transgrediam, desagradando a Deus e se comportando de uma forma difícil, de uma forma horrível diante do povo. Deus permitiu que os filisteus invadissem Israel e o derrotassem, levando a arca que simbolizava a presença do Senhor. Veja então o que aconteceu. Deus permite que os filisteus, que sempre foram inimigos do povo de Israel, invadissem o povo de Israel, levassem a arca que simbolizava, que significava a presença do Senhor. Nessa guerra, Eli, seus 2 filhos e a nora morreram, e o povo ficou sem a arca, ficou sem a presença do Senhor. Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 11 a 22. Então foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Aí vai chegar o Samuel com uma mensagem de arrependimento. O povo de Israel deveriam se quebrantar e buscar a Deus, se humilhando e pedindo perdão dos seus pecados. Assim o povo se humilhou, buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento então chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel
todos os dias da sua vida. O terceiro item do primeiro tópico, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, nasceu, ou seja, Manassés, filho de Ezequias, tomando esse reinado, ele caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ezequias foi um bom rei, porém o seu filho Manassés entrou pelo caminho idólatra. Ele caiu nessa idolatria, começou a cultuar demônios, ergueu altares no pátio da casa do Senhor. Ele levou os ídolos para a casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou ainda práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Aí veja o que aconteceu com Manassés, ele se arrependeu. Não importa a sua vida de pecados, Deus perdoa. Enquanto você tiver vida, você pode se quebrantar, você pode se humilhar, você pode pedir perdão. O Senhor perdoa. O homem tem um coração ruim e não perdoa, mas Deus, o Todo-Poderoso, perdoa. E todos aqueles que servem a Deus, que têm o amor de Deus derramado em seus corações, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o Espírito de Deus está derramado em nossos corações. Quem tem este amor na sua vida também perdoa, assim como Deus perdoa. Manassés foi perdoado porque ele se arrependeu. Deus ouviu a oração de Manassés e ele restituiu o reino. Veja como é lindo o amor de Deus para com o homem. Não importa o que o homem cometeu, o que o homem desagradou, o que o homem fez, mas se ele se arrepender, se ele se quebrantar, se ele se humilhar diante do Senhor, ele perdoa. Após a morte de Manassés, veio então o seu filho Amon. Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei, o rei Amon, não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias para reinar em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias então realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Josias então convida o povo para reconstruir o templo. E ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de escultura, estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades também. Foi acabando, foi limpando os altares de ídolos, foi tirando tudo aquilo que desagradava a Deus de todas as cidades a qual ele era o rei. Ele mesmo ficou à frente dessas nações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Veja, a situação espiritual do povo na época do rei Josias era tão má, tão ruim, tão decadente, que o livro da lei estava perdido na casa do Senhor. Mas foi achado durante as obras do santuário. Será que hoje a Bíblia Sagrada, o livro da lei, também não está perdido na casa do Senhor? Será que os crentes estão estudando a Bíblia Sagrada? Será que os crentes estão dando atenção ao ensino da palavra de Deus? Se assim não o fazem, é porque o livro da lei está perdido na vida de muitos crentes,
mesmo estando na igreja, mas o livro da lei, as escrituras sagradas, a palavra de Deus tem se perdido em muitos corações e por isso há muitos que estão morrendo a cada dia espiritualmente, porque a palavra de Deus, ela traz ao homem avivamento, transformação, renovação e traz alegria, paz e gozo do céu para aquele que busca estar sempre diante do Senhor, examinando as Escrituras, orando, suplicando, se quebrantando e buscando a face de Deus. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O primeiro item fala sobre o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Veja que Neemias nem nasceu em Jerusalém, ele nasceu na Babilônia e foi escolhido para trabalhar no palácio do rei Artaxerxes como copeiro. E agora ele recebe uma mensagem do seu irmão Anani que Jerusalém estava toda destruída. O povo estava chorando, estava clamando, tinham voltado de Jerusalém e encontrou a cidade destruída. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas estavam queimadas a fogo. Ou seja, Zorobabel, na primeira leva que veio de Babilônia para Jerusalém, cuidou da reconstrução do templo que estava destruído. E agora Neemias é avisado que os muros estavam destruídos e precisavam ser reconstruídos. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, buscando a presença de Deus para aquela situação em que Deus havia o chamado para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. O segundo item fala da confissão de pecados. E nós vemos então a oração de Neemias no capítulo 1 e no versículo 6, ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Veja que ele se coloca também como pecador, juntamente com o povo de Israel. Ele diz: também eu e a casa de meu pai pecamos. Então esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias, quando ele se quebranta diante de Deus, quando ele se quebranta diante do Senhor e pede perdão dos pecados do povo e também do seu pecado. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores mencionados à casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais, ele disse: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Veja que avivamento espiritual começa com arrependimento, quebrantamento, pedindo perdão dos seus pecados, derramando lágrimas diante do Senhor. Com a palavra de Deus vai começar a falar e essa pessoa vai ser avivada. O avivamento pelo ensino. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus também foi uma marca que precedeu o avivamento. Então, não só foi a oração, não só foi aquele quebrantamento, mas eles precisavam
ouvirem o ensino da palavra de Deus. Isso também precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente. Esdras fez tudo isso. Ele era um escriba, entendia da palavra de Deus. Então Esdras ia lendo e explicando, e o povo em pé, desde manhã até o meio-dia, ouvindo a leitura e a explicação da Torá. Além da leitura, havia então essa explicação. Como resultado, sobreveio o quê? Um poderoso avivamento sobre o povo. Então veja que o avivamento ele vem pela oração e também pelo ensino da palavra de Deus. O avivamento ele está na vida daqueles que buscam a Deus, que oram a Deus e que estudam a sua palavra, que procuram entender a Bíblia Sagrada. Houve então o quê? Um quebrantamento verdadeiro, houve alegria, houve festas. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. O terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus corrige aqueles que se entregam para essa correção, porque há muitos que soberbamente eles não aceitam essa correção, a correção da palavra de Deus, e permanecem se rebelando contra Deus. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se tem de Deus, que tudo seja feito para edificar e não para destruir. É necessário que se reúna e louve a Deus para a construção, que a palavra de Deus seja ensinada para edificação, e a sua revelação, a revelação da palavra de Deus, seja bem explicada para que haja edificação, para que haja construção espiritual. Se houver dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo na igreja, que também tudo isso seja feito para construção e não para destruição, não para confusão, porque Deus não é Deus de confusão, senão o Deus de ordem. Tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há uma orientação para um culto avivado de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. O avivamento ele vem pela palavra. O avivamento vem pelo ensino. O avivamento vem pela obediência a Deus. E Deus requer do seu povo quebrantamento, humilhação, arrependimento, uma vida vivida conforme a palavra de Deus, aplicada na sua vida conforme ele vai aprendendo, ele vai sendo avivado. Nesse culto, um culto assim, onde todos vão com desejo de adorar, com desejo de louvar, com desejo de aprender a palavra de Deus, com desejo de cultuar a Deus, Deus pode enviar então um avivamento genuíno como resposta
ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos no capítulo 10, quando o apóstolo Pedro foi à casa de Cornélio pregar a palavra de Deus. E você vai ler lá dizendo assim, que enquanto Pedro pregava, enquanto ele falava a palavra de Deus, veio do céu um avivamento, um derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam reunidos, e todos que estavam ali receberam dons espirituais, falaram em línguas estranhas, glorificavam a Deus com poder, porque a palavra de Deus entrou no coração deles e eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, do outro lado, é preciso cuidado com o formalismo. Só oração pode levar o crente ao fanatismo. Só a busca pelo conhecimento e pode haver uma intelectualidade, pode haver um formalismo. É preciso que nós sejamos crentes equilibrados. Oração e palavra. Oração e palavra. Palavra e oração. Equilíbrio. Com esse equilíbrio, nós então sejamos avivados. O formalismo aqui diz a respeito do que é formal, do que é metódico e rigoroso. O formalismo é o oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. Agora, no entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o zelo sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Qual a necessidade espiritual da igreja? É ser avivada, é ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo deve ter liberdade nos corações. Não podemos extinguir o Espírito da nossa vida. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons espirituais, mas nós precisamos também ter esse equilíbrio na nossa vida, para que possamos então servir a Deus, adorar a Deus com muita alegria e com muita graça. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja e os crentes glorificam, falam línguas estranhas, são batizados com o Espírito Santo, profetizam, têm discernimento espiritual, têm línguas, têm interpretação de línguas, porque há uma liberdade do Espírito Santo na vida dos crentes, e então ele começa a trabalhar no coração de cada um, e o poder de Deus é derramado. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. No próxima semana, nós vamos estar estudando então a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.